Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD, em mais uma transmissão, mais um trabalho de informação, de prestação de serviços para todos vocês que acompanham o Diário PCD em todas as redes sociais, quer seja canais do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, o nosso site, o nosso portal de notícias, grupos de WhatsApp, Telegram, sejam todos muito bem-vindos, gratos pelo mais de 1.300.000 visualizações nos nossos canais, com todo o material que nós produzimos em vídeo para todos vocês. Estaremos falando com você sobre a questão de adaptações de veículos, isso mesmo, moto, triciclo, tudo isso na transmissão de hoje, com detalhes, com especialistas que trarão as informações necessárias para tirar as suas dúvidas, as dúvidas de quem encaminhou no decorrer das últimas semanas questionamentos para o Diário PCD. Vamos falar de tudo isso hoje nessa transmissão especial. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, uso um óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco. Eu visto uma camisa de gola polo cinza, a camisa do Diário PCD, uniforme do Diário PCD, e nós estaremos já chamando para a nossa sala de entrevista o Abner Chamblete, a Tamara Chamblete, a equipe das adaptações Abner. Vou pedir para o Roland já trazer para a nossa sala de entrevistas. Sejam muito bem-vindos nessa transmissão para tirar tantas dúvidas, para tantos esclarecimentos de quem acompanha o Diário PCD. Tamara, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez por estar conosco, prestando um serviço de utilidade pública e de informação. Muito obrigado, Tamara. Seja bem-vinda. Olá, Abraão, obrigada a eu, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui falando sempre de assuntos que é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, é informação, então a gente está aqui para prestar esse serviço sim. Legal. Abner Chamilete, tudo bem, Abner? Bom dia. O café é com açúcar, com adoçante, o pão de queijo é de queijo mesmo aí nas adaptações, Abner, para quem vai te visitar, o Abner? Ou não? É só a água que é sem gás ou com gás? Bom dia a todos aqui. A aguinha é mineral, o cafezinho é com açúcar, às vezes exagera até um pouco. O pão de queijo, ele não existe, mas é uma bolachinha com sabor de queijo sempre tem. Então, assim, não passa vontade aqui, não. O que a gente está aqui é para ajudar. O cara chega com uma fome para ter uma bolachinha, um cafezinho, vai se virando aí enquanto a gente faz seu trabalho aqui, tá? Legal. Abner, onde é que fica Nós divulgamos sempre o endereço de onde ficam as adaptações Abner em São Paulo, capital, mas exatamente como é que faz para a pessoa chegar aí para conhecer todo o seu trabalho pessoalmente, para tentar te encontrar aí, porque você não para, né? Você fica visitando os clientes, fazendo as adaptações na casa do cliente. Como é que faz para chegar aí onde ficam as adaptações Abner em São Paulo? Ó, na verdade, assim, a gente sempre. Hoje eu estou num ponto meio que estratégico, vai. Vou falar assim, o cara sai da Marginal, 4 quilômetros, ele está aqui na minha firma, mais ou menos em linha reta. Então eu estou numa travessa da Radial Leste, entre o metrô Vila Matilde e o metrô Guilhermina Esperança, tá? Você entra e já volta para a avenida de novo. Então a pessoa não tem que ficar entrando no meio do bairro, não tem que ficar contornando muito. A gente está numa avenida conhecida nossa aqui do bairro, como o Córrego do Gamelinha, que é a avenida conhecida aqui, que todo mundo fala, lá no Gamelinha. Então, assim, mas tem um nome meio comprido aí, né? Doutor Bernardino Brito Fonseca de Carvalho. A gente está instalado exatamente nessa avenida, no número 543, mas eu falo assim que é muito prático de chegar aqui, não é nada complicado. Você sai das marginais aí, atravessou uma ponte do Aricanduva, cai na radial e está aqui, 2 quilômetros, está dentro da loja. Então, não é nada de complicado, não tem que entrar no meio de bairro, não tem que entrar para o meio da cidade. A gente procurou fazer uma forma estratégica. Quem vem da Fernão Dias, quem vem das marginais, de qualquer lugar que venha de interior, chega aqui com facilidade. Legal, e quero dizer o seguinte: se você
for visitar as instalações, o prédio das adaptações Abner, não se preocupe para a questão de vaga de estacionamento. São várias vagas de estacionamento à sua disposição, bem na frente, né? Bem na entrada das adaptações Abner, várias vagas lá, o prédio todo com acessibilidade, pode ficar despreocupado que a Tamara e toda a equipe do Abner está lá pronto para te receber. Bom, pessoal, o Tamara, é o seguinte, a gente divulga praticamente diariamente material de divulgação das adaptações Abner. E, na medida do possível, as pessoas vão questionando, porque muita gente tem dúvida, né? Muitas pessoas, eu quero ter uma moto, eu quero adaptar uma moto, eu quero ter um triciclo, como é que eu faço? Se eu for mexer no meu carro, eu vou perder a originalidade dele, como é que vai ser? São dúvidas que nós estamos colhendo, e aí convidamos a Tamara e o Abner para poder nos ajudar aqui a esclarecer dúvidas de Joinville, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, enfim, o pessoal mandando perguntas. O João Alberto Salles, lá de Joinville, ele disse que é um apaixonado pelo motociclismo, né? Por sinal, ele disse que quer até fazer parte de um motoclube lá na cidade dele, para poder andar pela estrada aí. E ele me perguntou o seguinte: se eu precisar fazer a adaptação na minha moto, o que é que acontece? Muda a originalidade dela? O que é que se faz necessário para a adaptação, principalmente em relação à documentação? O que você pode falar para o João Alberto sobre essa questão da originalidade de moto? Tamara, pergunto para a Tamara e depois para o Abner também, para eles fecharem essa resposta para o nosso pessoal lá de Joinville. Tá, vamos falar aí na relação, eu vou falar mais pela parte teórica e eu passo a bola mais à frente, tá? Nas motos, duas rodas, por exemplo, tá? Que a gente tem a categoria A com algumas descrições aí em observações. Então, nas motos duas rodas, a gente existe essa condição de reversão, tá? A gente trabalha com o Spider, que são 900 cilindradas, a gente trabalha com outras motos duas rodas também, 150, 250, enfim. A gente toma o maior cuidado para que seja uma coisa mais simples possível, para que a gente não tenha necessidade de modificação. Isso gera custo, a modificação, porque tem inclusão em documentação e uma série de outras coisas. Então, com o tempo, a gente absorveu o máximo possível de detalhes para que ela ficasse o mais aproximado esteticamente do veículo original, né? E não houvesse essa necessidade de laudo do Inmetro, nem nada disso, né? Porque o cliente tivesse só essa passagem por aqui e uma documentação dentro das normativas do Detran e Inmetro. A gente só tem algumas modificações necessárias do sacrifício da moto, na verdade, na modificação do triciclo, aí o Abner consegue te passar um pouco mais de informação relacionada a isso, que é uma parte mais técnica, e aí já não é tão comigo assim. E aí, Abner? Tudo bem? Então, vamos lá. O que acontece? Com relação às adaptações, a gente procura fazer o máximo na condição duas rodas. Não perder a originalidade. Já vem um triciclo de fábrica, que nem o caso do Spider. A gente só adiciona a necessidade, porque o que está na carteira? Eu preciso transferir a condição. A pessoa paraplégica precisa dirigir com as mãos. Já é um triciclo. No caso da Spider, tem os comandos de freio de mão, de freio de pé, no pé. E aí, o que a gente faz isso? Transfere isso para as mãos, para a pessoa poder conduzir na condição dela. Nessa condição, ela é reversível. Eu vou vender a moto, quero que volte ao normal. Volta ao normal sem nenhum problema, tá? Então, é totalmente reversível. No caso do triciclo que a gente produz, que a gente fabrica, a gente tem que ter uma autorização de transformação. Então, a gente tem um CAT lá, que é uma autorização de transformação federal, para poder produzir esse veículo na condição de triciclo. Depois de transformado, ele tem que passar pela vistoria do Inmetro, atestando que está em conformidade com o projeto. Então, a gente não pode alterar o projeto. Foi apresentado o projeto foi analisado, foi feito teste de frenagem, de estabilidade, de dirigibilidade. Esses testes a gente teve que pagar para fazer, porque a gente não pode atestar simplesmente, a gente tem que pagar para um terceiro especializado nesse assunto para fazer os testes. Então, a gente não pode fazer alteração
dentro do projeto, porque ele vai ser analisado pelo Inmetro. Então, se eu fizer alguma coisinha alterada fora do projeto, o Inmetro não me dá autorização para mudar a documentação. Algumas pessoas questionam, mas eu queria o banco assim, mas eu queria que fosse mais baixo, eu queria que fosse mais alto, meu, o projeto é assim, não consigo mudar o projeto é esse, foi feito dessa forma, foi autorizado e homologado nessa condição. E uma vez esse projeto modificado, ele não pode ser voltado atrás, no caso do triciclo transformado, ele não pode voltar a ser uma motoneta de novo. Eu posso fazer? Posso fazer, mas por conta e risco, porque ele sempre vai constar lá que ele é um triciclo, que uma vez mudada a documentação, eu não consigo voltar atrás. Ele só voltaria a ser uma motoneta se a fábrica permitisse. A fábrica não vai permitir voltar à condição normal, porque é ela que detém a produção da motoneta no estado original. Então, nessa condição específica, quando tem a alteração no documento físico, aí não dá para voltar atrás. Mas nas outras adaptações, todas elas são reversíveis. Eu volto. Aí eu mudei uma manete para o outro lado, eu mudei o acelerador para o outro lado, eu mudei o freio para cima, do pé para a mão, da mão para o pé. Essas condições a gente reverte porque a gente não mexe na parte estrutural da moto. A gente só mexe nos comandos. Tá? Entendi. Como é feito no carro também. A gente altera e depois volta para a condição normal. Isso aí é totalmente reversível. Legal. Bom, o João Alberto Salles, de Joinville, vou te passar o WhatsApp lá do Abner e da Tamara. Você manda para eles o modelo da moto que você quer comprar, que você quer ter, e aí eles vão te dizendo, né? Eles vão especificando para você o caso exatamente daquilo que você quer ter aí em Joinville, tá certo? Um grande abraço ao João Alberto Salles. Já de São Paulo, o Antônio Macedo Júnior. Macedo disse o seguinte: a mulher dele quer comprar um Yaris. Ela é paraplégica, né? Ela tem paraplegia. O que é que muda no carro para quem é um paraplégico e quer comprar um Yaris? Quais são as adaptações necessárias, o Abner? Então, na verdade, assim, no caso do paraplégico, vai vir lá na carteira que ele precisa de um veículo automático com comandos manuais de freio e acelerador. Tá? E esse equipamento, para ser instalado, há necessidade de fazer um recorte no acabamento do painel. Do painel que eu falo na parte inferior do painel, abaixo da coluna, é feito um recortezinho para instalar um distanciador para fixar o suporte do comando manual. Então, é feito um cortezinho de 3x3 no plástico do acabamento da coluna inferior e é feito um cortezinho no plástico do acabamento dos casos que tem airbag de joelho, um recortezinho no plástico para poder se trabalhar e encaixar o suporte para fixação do comando manual. Mas isso não perde garantia do airbag, não perde garantia do carro, não perde nada. Simplesmente vai ficar um recortezinho num plástico lá, e quando for revender também ninguém fica olhando, enfiando a cabeça embaixo do painel para verificar se tem um recorte. Vai olhar a estrutura do carro, vai olhar em todo uma gama de coisas para se verificar num carro, e não é um cortezinho de plástico que vai. E mesmo porque esse cortezinho de plástico, você vai na concessionária, compra o plástico e repõe a peça plástica lá, porque isso são peças de reposição. Então, mas na parte estrutural não se mexe em nada, não se mexe em parte elétrica do carro, não mexe em nada. Simplesmente a gente adequa um comando, um suporte para fixar no carro, porque nenhum carro vem preparado para essa situação. Tanto é que o governo dá um desconto para o carro exatamente para as pessoas terem condição de preparar o carro para poder dirigir. Vou falar para você, a gente tem alguns problemas com clientes desinformados. A pessoa compra o carro, ela depois que comprou, fala assim, não, mas vai ter que cortar meu carro? Peraí, meu amigo, vou cortar um pedacinho de plástico aqui, que não envolve segurança nenhuma, simplesmente é um recorte num plástico, e senão eu não tenho como adequar o equipamento no seu carro. Agora você comprou um carrão bacana, você realizou seu sonho de ter um carro, e agora você não vai adaptar porque tem que cortar um pedacinho de plástico do seu carro. Aí eu vejo que não tem coerência. O cara está tão apegado ao carro assim que não, ele prefere ficar sem andar com o carro do que fazer um cortezinho num plástico e gastar R$ 1.000 de reposição de uma peça plástica depois, para na hora da revenda, assim, que ninguém faz. Na verdade, todo mundo vende com o buraco cortado lá mesmo, e ninguém nem olha esse tipo de coisa. Mas tem algumas pessoas que são tão fissuradas em carro que porque ele nem dorme, acho que se cortar um pedacinho de plástico do carro dele. Aconteceu já isso recentemente, e a pessoa questionou, falou, amigo, ou você vai querer dirigir o carro, ou você vai
preservar ele, mas nada que ofereça falta de segurança, danifique o veículo, não vai ter a função operacional toda do veículo, não vai perder nenhum tipo de garantia, porque se fosse assim, ninguém compraria carro para PCD. Todas as pessoas falam assim, se vai perder a garantia, então eu não posso comprar um carro para PCD, porque depois que eu adaptar, eu perdi a garantia. Então a gente tem a coerência de fazer a adaptação dentro das normas de segurança, tanto é que passa pelo Inmetro e é atestado. Se tivesse alguma mudança de estrutura, teria que ter uma licença para alterar a característica do veículo, e não é essa, né? É um acessório para ele poder conduzir o veículo na necessidade dele. Tamara, então a esposa do senhor Macedo Júnior de São Paulo vai ter um Yaris com a adaptação e o painel mantém a mesma coisa. Não muda nada no painel. O que muda é lá embaixo, lá onde não tem nenhuma. Ninguém vai ficar olhando por debaixo do painel. É isso que acontece. O painel continua da mesma forma, Tamara. Sim, eu costumo até falar assim que a gente tem que colocar acima de tudo, né, o prazer de poder conduzir esse veículo, né, a condição de sentir o prazer de poder levar, se, se sentir bem de estar ali no seu veículo novo, né? Esse, acho que é um detalhe tão simples, né? A gente tem que abrir mão sempre de alguma coisa, e eu acho que a estética do veículo não é nada mediante ao prazer de levar o seu veículo novo. Legal. O Abner, de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Valquíria Boschiotti Neves, ou Boschiotti Neves, ela tem uma tracker e ela não é a condutora, mas ela quer passar a ser condutora. E ela quer saber o seguinte: a tracker oferece boas condições das adaptações para quem quer dirigir uma tracker? O que é que vocês conseguem adaptar, fazer transformação numa tracker, o Abner? Então, no caso dela, que ela está querendo dirigir, então não, ela vai ser uma condutora de veículos, tá? Então, qualquer situação que ela hoje se habilitar, a gente tem condição de fazer. Na Tracker é um carro de linha, vende por PCD hoje normal, tá? Então, o que eu vejo é assim, ela não vai ter nenhum problema em adequar à necessidade dela. Ela fala, eu preciso, a não ser que ela tenha uma sequela muito grande que tenha que fazer um projeto especial, mas dentro da normalidade aí, deficiência na perna direita, na perna esquerda, nas duas pernas, num braço ou no outro, ou uma sequela de AVC, direito ou esquerdo, tudo isso é totalmente possível de ser feita a adequação nesse carro para a necessidade dela. Tá? Eu não sei qual a necessidade dela específica, mas dentro do que a legislação permite, de que habilita, a gente faz todo e qualquer transformação para ela poder dirigir. Entendi. Tamara, os equipamentos que vocês colocam nos veículos aí são equipamentos com total garantia, e além do que, muitos deles vocês conseguem ajudar as pessoas em qualquer parte do Brasil, inclusive indicando parceiros, indicando de que maneira eles podem ser atendidos com a parceria com as adaptações Aber. No caso da dona Valquíria, em Belo Horizonte, ela pode contar com o apoio de vocês lá, se acaso ela precisar fazer ou escolher fazer a adaptação no veículo tracker dela, ou Tamara? Sim, nós damos algumas indicações de parceiros de confiança, né? Muitas das vezes eles compram nossa adaptação aqui. Nós temos grandes parcerias lá, né? Brasília, Manaus, Rio de Janeiro. Nós temos em diversas regiões pessoal que adquire as nossas adaptações daqui, me faz a instalação lá. Tem todo o suporte também daqui, entra em contato com o Abner, faz as suas instalações lá, seja a embreagem com manual, lógico, cada um tem seu produto, cada um tem sua maneira de trabalhar, e a troca de informações é de grande valia. O importante é o atendimento final, logicamente, né? Que é a satisfação dos nossos clientes. Quando eu estive aí nas adaptações Abner, vocês estavam despachando, né, 2 triciclos, um Sim. para Santa Bárbara do Oeste e o outro
eu não lembro o nome da cidade, mas era para muito longe. Mas Era sai Manaus, daí, era Manaus. Esse triciclo demorou Manaus. 40 dias para chegar, graças a Deus chegou tudo bem. Cliente muito satisfeito, vou mostrar para vocês, inclusive. Foi uma satisfação nossa, um desafio novo, né? É muito difícil a gente participar por esse processo de entrega. Não é responsabilidade nossa, mas a gente sente fica nessa agonia junto com o cliente, porque é, é a realização de um sonho, tanto deles quanto nosso também, porque cada triciclo que sai daqui, cada projeto que sai daqui, tanto as motos também que vêm, né? Vem muita moto de fora do estado, esse trabalho é só feito por nós aqui em São Paulo, né? Então, o pessoal busca a realização de um sonho. A gente está nessa batalha hoje pela relação de carteiras de habilitação. Hoje a gente está fazendo aqui, para mim é uma realização de um sonho, a gente falou há pouco tempo da questão de habilitar em outras cidades. A gente está com a confecção de um triciclo sendo feito pelo Sindicato do Ceará. Agradeço muito, muito mesmo ao Sindicato do Ceará por estar tendo essa confiança no nosso trabalho. E eu entendo que, graças muito esforço a gente está conseguindo proliferar aí e realizar um pouco mais do que é o nosso projeto. O Abner estava trabalhando, ele e a equipe estavam trabalhando numa uma moto de cilindrada, uma moto grande para caramba. Aí a pessoa disse que queria fazer uma adaptação próximo ao tornozelo esquerdo na hora de mudar a marcha. Ele queria fazer uma proteção ali. Você lembra dessa moto aí, Abner? Como é que foi esse trabalho que vocês fizeram nessa moto? A peça que você elaborou para colocar ali para atender o pedido do seu cliente, Abner? Me relembra, me conta essa história, Abner. Então, esse cliente veio de fora do estado para colocar uma automatização em uma moto de 1.200 cilindradas. Aí foi feita a adaptação e ele veio para o teste. Ele nem veio para retirar, ele veio para um teste. E aí chegou aqui, ele sentiu uma sensação estranha, que ele sentiu o equipamento dava uma leve encostada na calça, porque a calça até com um pouco de tecido a mais, então ele sentiu que a peça encostava na perna dele, sentiu para ele um certo desconforto. Ele falou, eu achei estranho, vai que isso pega na minha perna, vai que enrosca, ou vai que suja a minha roupa, sei lá, né? Então você fala assim, não dá para fazer uma proteção aqui? Dá, a gente faria, não tem nenhum problema, não é usual a gente fazer, mas vamos fazer. Desenvolvemos uma peça, uma proteção, até com um EVA para não marcar a calça, não fazer esse tipo de situação. E ele veio 15 dias depois, porque estava viajando, fez o teste, olhou, achou bacana e veio para o teste final, usou, e depois nem quis levar a moto. Ele falou assim: eu moro longe e tal. Ele chamou o guincho e mandou levar a moto para lá. Mas recentemente ele ligou e falou: ficou perfeito, me agradou demais o trabalho de vocês. Inclusive, eu vou ver se eu disponibilizo esse vídeo para vocês, da automatização e do suporte que foi feito. Já que a matéria está falando em adaptações, no que altera e tal, você vai ver que não altera em nada. Inclusive, essa pessoa pediu que tirasse o pedal original da moto, porque ele não queria emprestar para ninguém e queria que ninguém andasse na moto dele. Ele falou: não, eu quero que seja exclusiva para mim. Ele falou: eu não quero compartilhar com ninguém. Eu quero que a moto não tenha pedal. Eu falei: mas tem a possibilidade. Ele falou: não, eu quero que fique fora. Até porque se alguém me abordar e quiser dirigir, como é que eu vou dirigir se não tem pedal? Ele vai ter que saber que é só com a mão que ele vai poder conduzir a moto, né? Então foi uma experiência nova que a gente falou assim, esse não quer compartilhar com ninguém, ele quer ser exclusivo e é só ele que vai andar. Eu falei, então tá ótimo, não tem nenhum problema nenhum. A gente faz de acordo aqui com a necessidade do cliente, com o gosto dele. Lógico que dentro do que é possível também, né? Porque não dá para fazer milagre. Claro, claro. O Roland vai disponibilizando as imagens para você que está acompanhando a nossa transmissão, a nossa entrevista com a Tamara e com o Abner das adaptações Abner. Eu encontrei, eu conversei com a senhora Marília, né? Eu encontrei a senhora Marília Jordão, que é de São Paulo, em um evento aí na capital paulista, né? E aí a gente estava conversando, tal,
E ela comentou comigo de que ela queria muito instalar um banco giratório, né, no carro dela. Ela tem um filho que tem tetraplegia, e aí ela comentou comigo e me perguntou: Abrão, mas vai mudar muito, né, a questão do meu carro se eu colocar um banco giratório? Eu falei: olha, dona Marília, tem que fazer as adaptações devidas para instalar esse banco giratório. Mas é uma questão de qualidade de vida, né? Não só para o seu filho, que tem tetraplegia, mas até mesmo para quem faz o transporte dele, da cadeira para o carro. Agora, a instalação do banco giratório, Abner, ele transforma o veículo de acordo com a necessidade da pessoa e da tetraplegia ou da outra deficiência daqueles que te procurarem, não é isso, Abner? Sim, vamos lá. O banco giratório, ele tem uma peculiaridade. As pessoas, por exemplo, precisam ter uma certa flexibilidade no corpo, como a gente tem. No caso de pessoas que têm rigidez no corpo, eu não indico por conta de que na hora de entrar e sair do veículo, por exemplo, você vai ter que levantar uma perninha, com auxílio, lógico, tem que ter a mobilidade de sentar, de a mesma acomodação que você faria num carro. Lógico que se você sentou na cadeira de rodas, sua perninha ficou na posição correta lá, de apoio de pé e tudo mais, você vai conseguir pôr essa pessoa dentro do carro com tranquilidade. O que a gente não, quando a gente indica o banco, é exatamente para tratar do cuidador. Porque o cuidador tem que carregar, tem que levar, tem que pôr, tem que tirar. E esse cara, ele acaba se lesionando por conta de fazer esse tipo de situação. De estar tirando a pessoa, pondo aqui, tirando ali, pondo ali. Porque quando chega na porta do carro, você tem que tomar cuidado com a cabeça, você tem que cuidar com o corpo, o vão da porta é pequeno. E aí, nessa hora, ele acaba se machucando, porque às vezes a pessoa é pesada e quando ele vai pular, acaba dando uma segurada para a pessoa não bater a cabeça ou não enroscar na porta, alguma situação, e aonde ele se lesiona. Então, você fala assim, acaba machucando a pessoa que está sendo transportada e acaba machucando o cuidador. E às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um próprio cuidador contratado, mas essas pessoas contratadas, elas não ficam muito tempo se você não oferecer uma condição legal de a pessoa de trabalho, até porque ele acaba se machucando e fala, vou acabar eu ficando deficiente por conta de cuidar de alguém com deficiência. Então, o banco giratório ele é indicado exatamente para favorecer o cuidador e também integrar a pessoa que vai ser transportada, nesse caso aí, que não tem a mobilidade, para que ela se integre com as pessoas também, tenha a mesma condição de estar visualizando o mesmo contexto que as outras pessoas estão, incluir ela na facilidade de chegar em algum lugar, sair de algum lugar com praticidade, sem aquela coisa de se sentir transportado, se sentir carga. Que muitas vezes as pessoas fazem um puta de um trambolho e tal, a pessoa chega lá e fala, nossa senhora, a pessoa totalmente imobilizada. Então, quando a pessoa tem um grau de consciência, a gente tenta fazer a indicação do banco giratório por conta de ela ficar na mesma condição. Ela sentada dentro do carro, ninguém sabe qual a condição dela e ela está visualizando o mesmo contexto que todas as outras pessoas. Infelizmente, em alguns casos tem que ser transportada de outra forma, mas o banco giratório é a condição que eu mais indico para as pessoas, porque inclui ela na mesma condição dos outros ocupantes do veículo. Ô, Tamara, não só a questão das adaptações de moto, como nós conversamos agora há pouco, mas a questão também, por exemplo, do banco giratório. Como é a maneira de a pessoa poder programar o pagamento para esse tipo de trabalho que procure nas adaptações Abner? Há parcelamento, há condições de facilitar esses pagamentos, Tamara? Sim, hoje o Banco Giratório a gente tem a condição de pagamento em cartão de crédito também, né? O Banco do Brasil, hoje, ele tem essa condição, né? A Caixa Econômica, essa novidade aí hoje no mercado também, da mesma maneira que o Banco do Brasil tem feito financiamento, a Caixa Econômica hoje, graças a Deus, está com essa nova condição de linha de crédito também, podendo ser feito para portador, parcelado em diversas vezes, sendo corrente pode fazer esse parcelamento com uma taxa bem mais baixa, né, com uma condição bem mais, em bem mais vezes, porque a gente entende que vem desde do cliente com veículo zero, desde aquele que só tem aquele carrinho, né, para poder fazer, oferecer essa condição,
e é um valor alto, mas é um investimento que a gente costuma dizer, assim mesmo como o investimento do veículo, é um investimento que você vai tirar de um carro e passar para outro, é para o conforto da família e principalmente para o conforto da pessoa que vai ser conduzida. Então, eu acho que é igual eu recebo muito questionamento sobre o banco giratório. Ah, mas eu não vou poder levar ninguém no banco do passageiro. Eu entendo que o bem-estar da pessoa a ser conduzida vem em primeiro lugar, né? E trazê-la para dentro da condição do movimento da família é extremamente importante. É a pessoa que vai para fisioterapia todos os dias, é a pessoa que vai para algum tipo de tratamento todos os dias, é uma pessoa que tem a necessidade de estar indo a consultas em hospital. Então, é de uma necessidade da pessoa ser conduzida e do conforto de quem está do lado, né? Eu estou conduzindo o veículo, a pessoa está aqui do meu ladinho, eu não preciso estar olhando para trás para poder resgatar essa pessoa, para ver se ela está com alguma necessidade minha. Então, é uma parceria, muitas das vezes é um casal, muitas vezes é uma mãe com filho, é a questão da pessoa que faz o tratamento junto com ela. Então, eu entendo que o bem-estar vem em primeiro lugar, sim. E essa semana passada eu tive mesmo esse questionamento, o cliente falou assim, vou discutir com a minha família. Eu não faria porque esse couro não é compatível com o couro do meu carro. Mas peraí, vamos falar de bem-estar, vamos falar da qualidade, vamos falar de coisas, né? E logo em seguida, no final de semana, discutido com a família, ele voltou e falou assim: por votação a gente chegou nesse consenso. É óbvio, né? A felicidade dessa pessoa com certeza vai vir em primeiro lugar e a gente não tem como pontuar outra coisa. Abner, na verdade, qualquer mudança traz a insegurança, né? A expectativa, qualquer alteração que se faz em qualquer bem que a gente tem, traz essa insegurança. Por sinal, você que está pensando em fazer a adaptação no seu veículo e você se sente ainda inseguro, o Abner tem um veículo lá com ele que é um veículo da família, e o Abner fez várias adaptações desse veículo para você fazer um test drive, para você conhecer parte das adaptações que podem ser feitas para ver se atende a sua necessidade. Quais são as adaptações que tem naquele veículo, naquele Gol que você tem aí, Abner? Quais são as várias adaptações que você fez para servir como test drive? Então, eu tenho um carro aqui que já é um carro de família, já de muito tempo, e eu não quis desfazer nele. O que eu fiz? Eu montei nele um carro de test drive. Então, hoje é um carro mecânico, um Gol original, que eu coloquei nele uma automatização de embreagem. A pessoa tem um problema na perna esquerda, precisa automatizar a minha embreagem, estou com problema no joelho, no tornozelo, na coluna, isso judia demais. Automatiza a embreagem do seu carro, você não precisa comprar um carro automático, não precisa trocar de carro. Às vezes é igual eu gosto muito desse Gol, tenho ele com o maior carinho, cuido dele, zelo. Então, eu tenho um problema de coluna. Se eu tivesse que dirigir ele todo dia como mecânico, eu não conseguiria. Então, eu automatizei a embreagem. Depois outra pessoa fala assim: mas o meu problema é do lado direito, eu preciso. Automatiza a embreagem, passa o acelerador para o lado esquerdo. Eu fiz lá a adaptação para a condição para mostrar para ele que era possível. Aí eu falei: mas eu sou cadeirante, eu tenho um carrinho velho lá, mas eu precisava dirigir com a mão. Automatizei e coloquei o comando manual de freio e acelerador. Aí eu falei assim: eu tenho um pomo giratório para a direita, um pomo giratório para a esquerda. E fazia agora brevemente eu colocaria um banco giratório nele também, porque às vezes a pessoa quer chegar lá e ver como é que funciona. E às vezes você mostra no chão, no suporte, a pessoa não... Mas como é que é no carro? Eu vou colocar um no Gol também para mostrar que, inclusive, meu Gol favorece muito, porque é um Gol duas portas, e o vão de porta é bem grande, auxilia até na instalação do produto. Então, eu falei, são coisas que eu vou fazer, porque quando a pessoa visualiza, cai por terra todo um monstro que está na cabeça, de modificação, de transformação, de alteração no veículo. Na verdade, quando a gente instala um banco giratório num carro, a gente usa os mesmos pontos de fixação do fabricante, a gente desenvolve suportes para fixar naqueles mesmos pontos, porque aqueles pontos são pontos resistentes na carroceria, que no caso de um impacto não vão se deslocar, se destacar, nada disso. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com banco com um banco giratório, eu fui para a Suécia, fui fazer um curso na Suécia de 5 dias, lá numa fábrica de bancos, que era a Alta Daft,
tá? Para conhecer o produto, a forma de instalação com segurança. A gente foi para lá, ficou 5 dias na Suécia, uma puta viagem longa para conhecer o produto, porque aqui no Brasil até então não tinha. Era para trazer o produto para cá, mas eles não queriam destinar o produto para cá se a gente não tivesse conhecimento técnico de instalação, para não exatamente não ter o problema de, no caso de um acidente, o banco se deslocar, machucar a pessoa e tudo mais. Então, é tudo feito dentro de um conhecimento técnico, de que é feito de uma forma totalmente segura. O ancoramento do cinto de segurança é o ancoramento original do carro. Então, toda a parte de segurança ela é preservada, né? A gente não tem nenhum problema com esse tipo de situação. E na hora de reverter, a condição original do carro é só voltar o banco original para o local, parafusar ele lá na condição, a gente não altera, não corta, não danifica o veículo em nenhum momento. Tirei o banco, transfiro para outro carro, ou se não for utilizar mais, vendo. Pega o banco original do carro, parafusa ele lá, fixa ele no local. O banco é o carro original, ninguém nem sabe que aquele carro um dia teve aquela condição. Tá? Então, alguns casos é meio chatinho, porque tem airbag no banco original, a gente é obrigado a tirar o banco original, não vai ter a condição do airbag no banco, mas o, fica guardada a peça com o cliente, quando voltar, encaixa o conector lá de volta, e aquilo está funcionando novamente da mesma forma que o original sempre funcionaria. Não tem nenhum problema da parte, a gente não muda a parte estrutural do carro, a gente só faz uma adaptação no conjunto, nas fixações onde já existem no carro, e não perde nenhuma garantia, não danifica nada, e atende a necessidade, que é o mais importante, que é conduzir e levar o seu ente querido aí para poder participar também das mesmas situações que todos participam, né? Tamara, hoje nós conseguimos responder para o João Alberto de Joinville, para o Antônio Macedo de São Paulo, para a Valquíria de Belo Horizonte, para a senhora Marília de São Paulo. Com certeza nós teremos outros questionamentos. Vamos guardando aqui os questionamentos para numa próxima entrevista, que seja bem rápida, a gente possa ajudar aqueles que acompanham o Diário PCD. Você quer algum recado especial para quem acompanha todas as nossas transmissões, Tamara? Bom, uma única diferença aí nesse momento que é nós, dos programas anteriores no qual a gente está gravando hoje, a gente modificou um pouco da estrutura, nós não estamos trabalhando mais com triciclo à pronta entrega, né? Hoje a gente faz a instalação do triciclo, assim como nós fazemos a parte de adaptação para veículo, você traz a sua moto, adquire a sua moto, a gente tem sempre uma indicação para dar de vendedores, eu estou em tal região, tem tal loja, eu estou em tal região, tem tal loja, né? Porque o pessoal traz, o triciclo tem que ser executado aqui, não tem a condição de venda de peça para fora do estado, tá? É muito questionado isso para a gente, então, assim, a gente não tem essa condição, pode falar. Então, deixa eu só fazer uma parte aí. No caso do triciclo, a Tamara está falando assim, o cliente traz a sua moto para a gente transformar. Não tem um problema na legislação. A pessoa às vezes comprou essa moto financiada lá em 50 vezes e tal, mas eu não consigo fazer uma transformação num veículo com alienação fiduciária. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma transformação no veículo com alienação, eu preciso de uma autorização do Detran para transformar essa moto em triciclo. E aí, quando eu vou fazer essa transformação, o agente fiduciário, que é a financeira, ele não autoriza que eu transforme, porque essa moto é uma garantia do bem financiado. Então, só precisa tomar esse cuidado, que quando for trazer uma moto para a gente, ela não pode ser financiada. Se ela for financiada, eu não consigo fazer alteração no documento para ela ser transformada em triciclo. É só essa parte, porque às vezes a pessoa compra lá e depois chega aqui e fala, não, eu não tive essa informação. Mas antes de adquirir, a gente sempre pede, conversa com a gente, vê qual que é a sua necessidade, de repente a melhor indicação, a condição melhor, porque às vezes a pessoa se antecipa e depois faz errado e depois eu não consigo mudar isso, tá? É só essa parte aí. Muito bem lembrado e muito bem colocado. Tem muito esse questionamento. Pessoal do Rio, liga aqui, eu já tenho uma oficina aqui, já mexe com a minha moto já faz tempo. Eu estou perdendo um pouco da mobilidade, não quero perder esse.
Infelizmente, hoje ainda nós não temos essa condição, tá? A gente tem normativas para que isso não aconteça, então a gente tem a necessidade, manda a moto para a gente no guincho, a gente encaminha ela de volta, com toda a parte de transformação, com a documentação transferida para o teu nome, tá? A documentação, eu quero deixar bem claro que a documentação é transferida para o nome. A gente tem alguns questionamentos das últimas vendas. Eu chego aqui, o pessoal acha que já vai estar no nome. Eu não posso fazer isso. O cliente tem que chegar com a sua documentação, apresentar para o Detran da sua cidade. As motos que nós tentamos fazer por aqui não deu certo. Isso é de experiência nossa, não deram certo e tem que ser encaminhado e feito. Algumas cidades solicitam laudo, outras cidades não solicitam, isso é determinativa da cidade de cada cliente, tá? Então, é variável. Cada caso é um caso, então a moto ela sai transferida para o nome do cliente. Se já estiver em nome do cliente, mesmo assim, ele apresenta a documentação lá na cidade dele. Bom. Legal. O Abner, além de adaptação, há o trabalho de utilidade pública que vocês informam as pessoas aí, que muitas vezes chegam com uma desinformação. Isso você faz há muito tempo, que acaba ajudando as pessoas até mesmo saber o que realmente pode acontecer, de que maneira é a correta de acontecer, não é, Abner? E esse trabalho precisa continuar. Enfim, há a necessidade da informação correta, não é? Então, as pessoas, na verdade, a gente já está quase 25 anos no mercado aí, trabalhando nesse ramo. Então, assim, as pessoas que já estão há muito tempo no mercado, desde o começo com a gente, elas já têm informação, já são. Muitas pessoas, elas sofrem um acidente agora, recente, e elas não têm informação nenhuma, a família não tem informação nenhuma, as pessoas vêm buscar informação, a gente tem que meio que indicar o passo a passo de como proceder, como começar por um laudo médico, começar por uma autoescola, começar por modificar a carteira, de habilitar, e aí a gente vai tentando buscar parcerias nas localidades próximas próximas dessas pessoas. Você está de onde? Lá em tal lugar tem autoescola tal, tal lugar tem a clínica tal. Então a gente começa a formar uma carteira de pessoas que têm o conhecimento, que vai poder ajudar. Que, né? Assiste um pouco o Diário PCD, tem sempre boas informações. Assista coisas que vai te trazer informação, que vai te trazer conteúdo para você estar informado e poder adquirir um carro, mudar sua carteira, ser transportado. O Diário PCD, eu falo que assim, é uma ferramenta muito importante porque leva conhecimento. O conhecimento é tudo. Se você não tiver conhecimento, você fica dando volta em volta do próprio rabo e não chega a lugar nenhum. Eu falo assim, vamos focar no conhecimento e ajudar as pessoas faz parte do nosso trabalho. Assim, a sua vontade é que nos move. Se você tiver vontade de chegar a algum lugar, vamos proporcionar isso. Esse é um lema que eu tenho comigo já desde sempre. Assim, eu comecei indo na casa das pessoas, eu comecei o meu trabalho indo até as pessoas. As pessoas não vinham a mim porque elas estavam doentes, elas se sentiam incapazes, a família falou, eu estou com o meu doente aqui e não consigo tirar de casa para nada, eu preciso abrir uma perspectiva na mente dele, ele perdeu uma perna, acha que não serve mais para nada, está entregue aqui. Então a gente leva a possibilidade, peraí, eu vou sentado no meu carro, mostro para você que é possível, desperta, abre a mente, porque o momento que você é acometido de uma deficiência, você acha que sua vida acabou. E aí não é nada disso. As pessoas têm que ver que eu tenho uma deficiência, não uma doença que acabou comigo. Eu tenho uma limitação. Essa limitação ela pode ser superada com outras situações. Então a gente acaba mostrando situações que a pessoa fala assim, eu me julguei mal, eu me julguei incapaz e eu sou tão capaz, porque se tanta gente faz, eu faço também. Então, a gente o que faz é mostrar para essas pessoas o caminho. Mas quem tem que seguir o caminho é ela. Se ela achar que é prudente e é capaz, ela vai fazer. Mas desde o momento que ela saiba, existe um caminho, é só você seguir ele. É isso aí. Grande Abner, grande Abner. Sou fã do Abner, sou fã demais do Abner. Tamara, muito obrigado por estar conosco. Logo, convite feito para voltar aqui, para a gente falar, tirar mais dúvidas das pessoas com deficiência.
Gratidão, ó, os telefones das Adaptações Abner, está aqui na descrição desse vídeo, as redes sociais das Adaptações Abner com informações diárias, enfim, é só você acompanhar o dia a dia da equipe das Adaptações Abner. Tamara, muitíssimo obrigado, até a próxima, valeu pelo apoio, pela atenção, pela compreensão e pela ajuda às pessoas com deficiência. Imagina, Abraão, o prazer é sempre todo nosso. Que o público sempre conte com a gente nessa ajuda. Peço que mande muitas perguntas, peço sim. Eu estou com um pensamento de um projeto, existe essa condição, né? Tirem suas dúvidas, mandem as suas sugestões. Sugestão é sempre um presente, né? Para que a gente consiga criar novas coisas, a gente é apto a criar novas coisas. Eu sempre falo que qualquer sugestão é significativa, sim, e às vezes uma sugestão já é uma coisa que existe, então é um caminho que a gente pode abrir novamente, e uma solicitação nunca vai ser jogada fora. Muito obrigada mais uma vez, Abraão. Obrigado você, Tamara. Abner, muito obrigado, meu amigo, por estar conosco, dedicar o seu tempo para tirar essas dúvidas de quem acompanha o Diário PCD, e logo o convite feito para você voltar aqui para a gente falar mais sobre tudo isso, Abner. Eu agradeço por esse trabalho que vocês fazem aí e que incluem a gente também, tá? Levar o conhecimento às pessoas que necessitam de alguma condição especial. A gente trabalha focado exatamente em soluções. Eu sei que não é fácil, eu já estou ficando velhinho, já cheguei nos 60, então eu já estou me sentindo meio dinossauro, e o que eu estou ficando meio preocupado é que eu não estou vendo pessoas interessadas no segmento, e aí eu me preocupo, porque, pô, eu estou deixando meu legado para minha filha. Hoje meu genro faz parte da equipe e trabalha com foco, então a gente fala assim, pô, eu preciso de mais pessoas interessadas nesse segmento, por conta de que as pessoas não vão ficar menos deficientes. O dia a dia prova que acidentes acontecem, que tragédias acontecem, e a gente precisa de pessoas que trabalhem nesse segmento, porque as pessoas precisam de ajuda. E se os dinossauros aqui começar a morrer, aí como é que vai fazer para dar continuidade? Então, eu falo assim, gente, começa a olhar nesse segmento aqui, que ele é importante e ele tem bastante luz aí no caminho. Eu falo assim, eu estou aqui sempre para ajudar, dentro das minhas possibilidades, eu faço o meu melhor sempre, me entrego com o maior amor que eu possa ter para cada cliente. Eu falo assim, que cada cliente meu, eu preciso que ele se torne um amigo. Eu trato ele de igualdade, como um irmão e tal, eu não fico tratando ele como um coitadinho, com dó, com nada disso. Eu falo, pô, bora para frente, vamos aí, que agora você tem vida própria, corre para frente. E é assim que eu trato todos eles, com igualdade. Para mim, que eu sou tão deficiente quanto os outros, embora não apareça, eu também sou deficiente, tá? Mas eu falo assim, a minha deficiência perto de muitos é pouca. Então eu falo assim, Deus, me dá força para continuar meu trabalho, que ele me faz muito bem, e eu agradeço todo dia, cada dia que eu levanto, poder fazer e continuar fazendo o que eu faço, com amor e dedicação. Abraço a todos aí. Abraço, Abner. Agradeço imensamente ao Abner, a Tamara, a todos das Adaptações Abner. Quero pedir a sua ajuda. Você que acompanhou essa nossa entrevista, que nós falamos sobre vários assuntos aqui, por favor, leve essa entrevista para mais pessoas, compartilhe com mais pessoas. Você ouviu aí as mensagens do Abner, as mensagens da Tamara, muita gente que às vezes não sabe aquilo que pode acontecer. Quando se fala em adaptação de veículo, nós falamos em liberdade, nós falamos em independência. Então, nos ajude a levar esta independência para outras pessoas com deficiência que podem ter, dentro do direito de ir e vir, no seu veículo, na sua moto, no seu triciclo, a conquista desta independência tão necessária. Muito obrigado a todos vocês. Peço que deixe o like, que compartilhe essa transmissão, que leve essas informações para mais pessoas. Gratidão ao Abner, à Tamara, e logo nós voltamos para tirar mais dúvidas desta equipe que faz parte do grupo de apoio do Diário PCD. Muitíssimo obrigado, gente. Tudo de bom. No decorrer do dia, mais informações para você. É só ficar ligado no Diário PCD.